Boa noite mais uma vez para vocês que eu ainda não vi até agora. Muito bom ter cada um de vocês aqui hoje à noite. As crianças já estão saindo também para suas salas, tá? Para também aprender um pouco, sobre o nosso Deus. Lembra que estamos dedicando algumas semanas agora para falar sobre o Natal. E eu não queria apenas... Anderson, tira para mim daqui. Só tirar do retorno. E a gente eu não queria simplesmente trazer uma mensagem de Natal só no nosso culto de Natal, porque essa história do Natal é algo tão grande, é algo tão importante, tão profundo, que nós temos que ter um tempo suficiente, algumas semanas para parar, para refletir, para pensar sobre essas coisas, para realmente compreender essa história, porque é muito mais do que somente apenas um bebê deitado numa manjedoura envolto em panos. Tem algo tão espiritual, tão profundo nessa história, e eu quero fazer o meu melhor possível a trazer isso como uma forma em que nós podemos aplicar isso, para que essa história possa mudar as nossas vidas hoje em dia. Então, a semana passada eu comecei a falar sobre uma pequena série de mensagens chamado Um Presente de Amor. Um Presente de Amor, para ajudar a gente a compreender melhor essa história. A história de Natal nos ensina que Deus olhou para a sua criação, que mais de 2000 anos atrás Ele viu que a sua criação ficou totalmente corrupta, que a sua própria criação se rebelou contra Ele, que o ser humano se tornou corrupto, mau, violento, perverso, que a sua própria criação virou as costas para Deus e voluntariamente escolheu a se entregar para toda espécie de maldade. Você sabia que isso tem a ver com a história de Natal? E por causa disso, Deus podia ter nos dado o que a gente merece, que seria castigo, punição, juízo e morte. Mas Ele não fez isso. Em vez de Ele dar para a gente aquilo que nós merecemos, Ele nos ofereceu um presente de amor. É de amor mesmo, porque Ele não era obrigado a fazer nada por nós, mas Ele teve compaixão, Ele teve misericórdia. E para provar o amor tão grande que Ele tem para nós, Ele nos deu algo que jamais merecemos. Ele entregou para nós o seu próprio Filho, Jesus Cristo. É incrível essa história. A gente pensa, ou vamos refletir um pouco no versículo João 3,16. Como eu falei a semana passada, muitas pessoas não vão associar esse versículo com o Natal, mas você entende o amor de um pai nos dando esse grande presente de amor. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra também a semana passada que eu tinha falado que junto com esse grande presente de amor de Deus, Jesus Cristo, nós recebemos muito mais. Nós recebemos vários outros presentes junto com Cristo. O Paulo disse em Romanos 8,32, ele diz assim: aquele, falando sobre Deus o Pai, aquele que não poupou seu próprio Filho, falando de Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, com Jesus, e de graça, todas as coisas? Então a gente pegou aquela caixa de presente, imaginando sendo o grande presente de Jesus Cristo, e quando nós abrimos, quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Cristo, percebemos que Deus realmente, por sua misericórdia, de graça nos deu tudo o que você precisa, para viver uma vida abençoada. Você quer uma vida abençoada? Eu creio que você quer uma vida abundante. Tudo o que você precisa, todas as coisas boas que você e eu, que nós precisamos para viver nessa terra uma vida santa, que segue verdadeiramente em obediência e fé, de acordo com a vontade de Deus, em Jesus Cristo. Ao abrir esse grande presente, nós recebemos tudo isso. O nosso Deus é tão bom conosco. E o primeiro presente que eu falei na semana passada era o presente da esperança. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você é dado uma esperança eterna,
uma esperança sólida e verdadeira, não uma esperança que você tinha antes de Cristo, que era baseado nas coisas deste mundo, as coisas falhas, as coisas que não duram para sempre. Em Cristo nós recebemos uma confiante expectativa, que aquilo que está esperando por nós, no futuro, para frente, é infinitamente melhor que essa terra. É infinitamente melhor do que qualquer coisa que esse mundo, que o próprio diabo tem para nos oferecer. O apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 2,9, ele falou assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse presente que nos foi dado, a esperança, é tão fundamental para as nossas almas. Por isso que nós agradecemos tanto a Deus por isso, porque é essa esperança, neste lugar que foi preparado para nós, que nos motiva a continuar em frente. Mesmo quando parece que o mundo em volta de nós está caindo, é aquela esperança que fala: não desista, sabe, continua, Deus vai fazer o que Ele falou que vai fazer, tenha fé, um dia você vai entrar na vida eterna, persevera, continua prosseguindo em frente até o final, que vai valer a pena. É a esperança que nos vai levar até o final, esperança em Jesus Cristo. E hoje à noite eu quero falar sobre um outro presente que nós recebemos junto com Cristo. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17, começando em versículo 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Volta para o versículo 17. Versículo 17, mais uma vez, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você for sincero com si mesmo, eu creio que vai admitir que já tem feito coisas na sua vida, no seu passado, do qual você lamenta ter feito. Talvez na hora que eu falei isso, você já começou a pensar algumas lembranças, algumas memórias de acontecimentos, de coisas que você falou, coisas que você fez no seu passado, já começou a voltar para a sua mente. E olha, eu não quero hoje à noite tentar jogar essas coisas na sua cara para você ficar triste de novo, com vergonha, sentimento de culpa, apesar que essas coisas é o que acontecem quando nós erramos. Todos nós já agimos de formas erradas no nosso passado. Todos nós já praticamos coisas que talvez você nunca imaginou que iria praticar. Talvez você já falou coisas que nunca imaginou que ia falar. Talvez você já machucou profundamente outras pessoas com as suas ações, com as suas palavras, destruído relacionamentos que talvez até hoje não foram restaurados, pelas coisas que você fez, pelas coisas que você falou. Em outras palavras, todos nós já fizemos besteira.
A gente, só de pensar nessas coisas, já ficamos tristes, né? A gente mente, nós já manipulamos, já enganamos, já aproveitamos de outras pessoas, já traímos a confiança de pessoas, e talvez aquelas pessoas mais próximas da gente. Eu acho que aquilo talvez dói ainda mais, saber que nós machucamos a nossa própria esposa, o marido, os nossos próprios filhos. Talvez você já machucou profundamente o seu pai, ou seus amigos mais próximos de você. Talvez violência, imoralidade sexual, vícios, tem tudo a ver com o seu passado. E talvez a sua vida neste momento é parecido assim, marcado. Marcado com os pecados, com os erros, as falhas do seu passado, e todo dia você anda nessa terra, carregando isso, marcado com essas coisas, essas lembranças, essas memórias. E sabe o que acontece? Você pode confirmar isso também. Tudo que nós já fizemos no passado pesa no nosso coração. Não é verdade? Essas coisas que já fizemos pesa em nossos corações. Meu ajudante aqui vai me ajudar um pouquinho para ver se vocês conseguem enxergar. E mesmo que a gente tenta esconder essas coisas, os vícios, o medo, a imoralidade sexual, os erros que a ansiedade trouxe para as nossas vidas, rebeldia, ódio, ira, cobiça, ganância, fofoca, orgulho, mentira. E o que acontece é, por causa desse peso, da vergonha, da culpa, do remorso que nós sentimos, a gente tenta esquecer, né? Só que você nunca esquece, nunca esquece. Então, a melhor coisa, ou a nossa outra opção, se já não consegue esquecer, a gente tenta enterrar no fundo da nossa mente. E pode ser que você passe alguns dias tranquilo, né? De boa, você não lembra, só que de repente alguma coisa acontece, do nada. Você enxerga, você vê alguma pessoa na rua, você escuta alguma coisa aleatória e de repente faz você lembrar daquilo que você fez, ou que você falou. E de repente todas aquelas lembranças, junto com os sentimentos negativos, vêm com tudo para a sua mente, e volta a pensar nessas coisas. E essas coisas, pouco a pouco, começam a devorar as nossas almas. E o nosso passado acaba prejudicando o nosso futuro. E às vezes a gente pensa, se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse a oportunidade de voltar para aquele dia com aquela pessoa, eu jamais teria feito o que eu fiz. Meus irmãos, a realidade é que, e vocês já sabem isso, não é possível isso. O que você já fez, o que eu já fiz, as coisas talvez horríveis que já praticamos, já foram feitos. Isso nunca vai mudar. Não temos essa capacidade de voltar para trás. Mas o que pode mudar é o seu dia hoje. O que pode mudar é o seu futuro. Eu vi uma história de um rapaz que teve um pai muito velho. O pai dele era tão velhinho que ele ficou cego. E esse cara, mesmo com o seu próprio pai, chega até o seu pai e mente e engana o seu pai, porque ele queria roubar a herança do irmão mais velho dele. E ele manipulou o seu próprio irmão, depois de manipular o pai, e roubou a herança do seu irmão. O nome dele, Jacó. Eu ouvi uma outra história de um rapaz que um dia estava andando e ele viu um rapaz maltratando um irmão dele. Ele fica tão furioso que ele vai e acaba matando aquele homem. E por medo das consequências, ele arrasta o corpo desse cara que ele acabou de assassinar e enterra debaixo da terra. Ele foge do país. Moisés.
Uma outra história de um homem de grande posição. Ele enxerga uma mulher casada, ele gosta dela, ele vai atrás, contra a vontade dela, e ele tem relações sexuais com essa mulher. E quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele chama o marido dessa mulher e tenta manipular, enganar ele a pensar que o bebê é dele, do marido. Só que quando isso não funciona, ele monta um plano para matar o marido dela, e ele foi bem sucedido nesse plano. O nome desse rapaz? Rei Davi. Ou a história daquela mulher que ficou pulando de marido em marido, trocando os maridos. Teve 5 maridos na sua vida. E realmente, depois de tudo aquilo, falou: quer saber, eu não vou mais casar. Eu vou acabar morando e convivendo como se fosse casado com esse rapaz, mas não vou casar. Escolheu a viver uma vida em adultério. Mulher samaritana que encontrou Jesus. E a história daquele rapaz, o oficial do governo, que usou a sua posição para extorquir pessoas da sua própria nação, para roubar dinheiro, aproveitar das pessoas pobres para tirar o dinheiro dele e enfiar no seu bolso para ele ficar rico. Mateus. Você pensou que ia ser outro, né? E por último, um outro rapaz que odiava pessoas que não acreditavam da mesma forma. Ele tinha suas crenças, ele tinha a sua justiça, ele tinha a sua religião. E qualquer um que não acreditava no que ele acredita, qualquer um que não concorda com aquilo que ele concordava, ele queria matar. E ele fez isso acontecer. Ele perseguiu essas pessoas, jogou as pessoas na prisão e eles acabaram morrendo lá dentro. O apóstolo Paulo. Você não é o único. Eu não sou o único que fez algo horrível no meu passado, que errou feio. Todos nós já passamos por essas coisas. Mas você sabe o que o Jacó, Moisés, Davi, mulher samaritana, Mateus e Paulo têm em comum? Todos eles erraram feio, mas todos eles receberam um grande presente por meio de Cristo. Uma segunda chance. Um novo começo. Isso é um grande presente que Deus nos oferece junto com Jesus Cristo. Uma segunda chance. Deus registrou em detalhes essas histórias dos homens. Parece que ia ficar vergonhoso, né? Tipo assim, a sua vida ser escrita, sabendo que milhões e bilhões de pessoas no futuro ia ler tudo que você fez de errado. Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar para nós que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Glória a Deus por isso. E é por isso que Jesus nasceu, gente. É por isso que 2000 anos atrás Ele nasceu, para nos dar essa segunda chance, para te dar essa segunda chance, independente de quem você é, independente do que você fez, Ele quer te dar um novo começo. A palavra de Deus claramente fala sobre a soberania de Deus, fala que Deus, Ele sabe de todas as coisas, ou seja, Ele viu tudo que você fez, Ele ouviu tudo que você falou. Cada ato errado, cada pecado que você e eu, que nós cometemos, Ele viu. Ele viu as mentiras, os vícios, o medo, o orgulho, a cobiça, a ganância. Ele viu tudo isso. Mas a história de Natal nos lembra que mesmo assim, como eu falei no começo, mesmo assim, Ele nos ofereceu um presente, Jesus Cristo. E o fato de que Jesus Cristo estava disposto a vir até nós, mesmo depois de saber o que nós iríamos fazer, mesmo assim Ele viveu uma vida perfeita, e mesmo assim Ele voluntariamente foi até aquela cruz para se sacrificar, para morrer de uma forma horrível, com a intenção de te dar uma outra chance, de não deixar o seu passado definir o seu futuro. Ele veio para nos dar isso.
para apagar. E eu estou falando de verdade, apagar completamente tudo que você já fez. Salmos 103, versículos 11 e 12 diz assim, olha só: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de longe de nós as nossas transgressões. Gente, como eu falei, independente de quem você é, independente do que você já fez no seu passado, o seu passado, as coisas que você já fez não tem que definir o seu futuro. As coisas que você já fez não precisam mais definir quem você é. Deus está falando hoje, meu irmão, eu sei que você está marcado. Eu sei que você fez coisas que você nunca queria ou jamais faria de novo. Mas lembra que eu mandei o meu filho? Eu mandei meu filho por causa disso, para falar para você que eu te dou uma nova chance. Não precisa fazer nada. Não precisa trabalhar, não precisa fazer certos atos religiosos. Crê no meu filho. Aceita o sacrifício dele por você. Coloca a sua fé nele e ele apagará tudo que você fez. O ódio, ele apaga. Os erros que você cometeu por causa do medo, apaga. O orgulho que te afastou de Deus por tanto tempo, ele apaga. A mentira, é como se você nunca tivesse mentido antes. A cobiça, a ganância, ele vai apagando, ele vai limpando, ele vai purificando. A fofoca, que destrói vidas e reputações. A rebeldia, ele tira, ele limpa. Ansiedade. E um aqui que talvez tenha destruído mais relacionamentos e mais famílias do que qualquer outro: a imoralidade sexual. Ele quer apagar isso do seu passado. Ele quer tirar totalmente cada pecado, cada erro. Te dá uma nova chance, para que você possa começar a permitir Ele escrever agora o seu futuro. Eu não sei se você consegue enxergar de longe, mas aqui de perto, eu enxergo que as coisas que eu tirei agora, apaguei, por causa da lousa velha, ainda mostram um pouquinho. E sabe que muitas vezes tem cristãos dentro da igreja, que foram perdoados por Deus, mas não conseguem se perdoar. E aí o que acontece é que ainda existem sinais. Sim, Deus, Ele perdoou, mas a nossa mente, nós ainda lembramos desse medo, dessas coisas, e continua afetando a gente. Meus irmãos, se Deus apagou o seu passado, se Ele está te dando uma nova chance, esquece daquilo também, se perdoa, porque senão, o seu futuro vai continuar sendo prejudicado. Se Deus te perdoou, por que você ainda guarda aquilo? Por que você ainda sente a culpa e a vergonha daquilo que você fez? Não precisa sentir a condenação. Romanos 8, versículo 1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Nenhum amém? Eu vou ler de novo, eu espero um amém depois disso. Gente, portanto agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Um pouquinho melhor. Antes de terminar, eu quero te perguntar, será que essa verdade realmente se tornou realidade na sua vida? Que essa verdade tem penetrado mesmo o seu coração? Você não merece estar aqui agora.
Você não tem direito nenhum de estar aqui neste momento, respirando, com o coração batendo, com saúde. Você não merece nada disso. Nenhum de nós merecemos. O amor, a bondade, a compaixão, o cuidado, as bênçãos de Deus. Todos nós escolhemos a virar as costas para Deus. Todos nós escolhemos a seguir o nosso próprio caminho, porque a gente pensou que era melhor do que o caminho de Deus. Todos nós cometemos o crime espiritual contra Deus. Fomos encontrados culpados e sem chance de nos livrar daquela situação. Mas mesmo assim, aqui é um presente de Deus para você. Por meio de Cristo, uma nova chance, um novo começo, uma nova vida, sem vergonha, sem culpa, sem tristeza, sem remorso. E em conclusão eu quero te perguntar, o que você tem feito com esse presente? Porque nesse prédio, neste momento, tem 2 grupos de pessoas. Você faz parte de um ou outro. Tem as pessoas que nunca aceitaram esse presente. Nunca aceitaram um novo começo, porque nunca aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Você já aceitou um novo começo? Isso só vem quando você reconhece que o seu passado totalmente foi contra a vontade de Deus, e você se arrepende disso. Você fala: Senhor, eu não quero mais isso. Eu aceito o seu Filho como meu Senhor e Salvador. Transforma a minha vida. Eu quero um novo começo. Quero uma segunda chance. Me perdoa, Senhor. Quando nós fazemos isso, crendo de verdade, naquele momento Ele apaga. Naquele momento Ele deleta tudo que você fez. Aí tem um outro grupo de pessoas que aceitaram Jesus, e com Ele receberam esse outro presente de amor, que é um novo começo. O que você tem feito com esse presente? Você está aproveitando esse novo começo? Você está realmente aproveitando o fato de que Deus deixou você começar do zero, e vivendo a sua vida para Ele, para a honra e glória dEle, buscando a servir a Ele, colocando tudo para trás, para agradar a Ele? Ou será que você tem nas suas mãos esse presente, um novo começo, e você não mudou, e você continua vivendo da mesma forma que você viveu? Você não está aproveitando isso. Na verdade, você pegou esse presente, você falou: obrigado, eu aceito um novo começo, e agora eu vou aproveitar esse novo começo para continuar vivendo para mim, para os meus desejos, para os meus interesses, para os meus sonhos, para os meus alvos, para os meus objetivos. Tem muitos dentro da igreja que estão fazendo isso. Aceitaram um novo começo e continuaram a desperdiçar esse presente. Você tem a chance de mudar isso hoje. Não precisa continuar isso. Pede perdão, se arrepende disso e começa a aproveitar esse presente que Deus te deu para servir a Ele, para buscar Ele, para se envolver com Ele, para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Faça isso hoje à noite. Gente, eu vou concluir com isso. Na verdade, eu tenho mais um versículo. Vou concluir com esse versículo e mais um comentário. Isaías 55, de 6 a 7. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Versículo 7 falou para buscar Ele, enquanto é possível achá-lo. Sabe o que isso significa?
Esse presente de um segundo começo, de um novo começo, uma segunda chance, está sendo oferecido para você hoje. Está oferecido para você enquanto você está nessa terra. Mas uma vez que você passa dessa vida para outra, não tem mais essa chance. Não tem volta. Não tem como voltar e receber uma segunda chance. Meus amigos, meus irmãos, busca Deus enquanto enquanto é possível encontrar e achá-lo. Não fica esperando, porque você nunca sabe quando será o seu último dia. E uma vez que você está diante de Deus para ser julgado, já era. Não tem mais chances. Não tem mais novos começos. O que você faz hoje, nessa vida, vai determinar o resto da sua eternidade. Ou na Nova Jerusalém, como nós cantamos hoje, na vida eterna com Deus, ou no lago de fogo, junto com os demônios, o diabo e todos aqueles que não queriam uma nova chance, que não queriam Jesus Cristo, que rejeitaram a Deus e queriam seguir os seus próprios caminhos. Toma uma decisão. O que você tem feito com esse presente de amor? Porque, gente, é um grande presente. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós não temos palavras para descrever, Pai, o quanto nós somos gratos ao Senhor por essa segunda chance, por um novo começo que o Senhor tem oferecido para nós. Pai, eu quero orar especificamente por aqueles que no fundo do seu coração sabem que ainda não entregaram as suas vidas por inteiro a Jesus Cristo, que ainda não se arrependeram definitivamente, colocando a sua fé e confiança no sacrifício de Jesus, que ainda não fizeram Jesus o Senhor e Salvador das suas vidas. Que o seu Espírito Santo, neste momento, possa estar tocando os seus corações, iluminando as suas mentes, que eles possam enxergar a verdade e sentir a necessidade de aceitar esse presente, Jesus Cristo. Pai, para nós que já fizemos isso, nos ajuda, Senhor, a aproveitar essa segunda chance. Nos ajuda a evitar de jogar fora essa oportunidade. Que cada um aqui possa, Senhor, aproveitar o máximo possível esse novo começo, para andar de acordo com os seus planos, o seu propósito, a sua vontade, em fé e obediência até o final, para a sua honra e a sua glória, sabendo que a nossa esperança é certa, Pai, que um dia, aquilo que espera por nós, a vida eterna, nós vamos receber. Senhor, muito obrigado mais uma vez, te agradeço, Pai, em nome de Jesus, nosso eterno Salvador, amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais este louvor. Esse louvor fala sobre o sangue de Jesus Cristo, que Ele derramou naquela cruz por você, porque por meio do sangue dEle, aquele sacrifício, a morte, nós podemos receber perdão. Canta sobre isso, agradece a Ele por isso. Vamos cantar. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós
cruz. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Liga sua voz e cante, igreja. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre, diga isso. Eu sou livre. Cante. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre. Pega sua voz e diga. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além de ti, Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Cante, igreja. Algo mais que a neve, mais que neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue